Fala galera, mais um episódio do Porão Cast, o podcast do Porão Estúdio Curitiba. E hoje tenho o privilégio de receber aqui comigo uma personal trainer que é especialista em saúde, na saúde da mulher, minha amiga Ali Duarte, seja bem-vinda. Muito obrigada, Cleverson. É um prazer estar aqui no seu espaço. Achei sucesso, gente, esse podcast, sensacional. Espero contribuir aí um pouquinho sobre esse assunto. Falar de um assunto que sempre está em alta e deve estar em alta, que é a saúde da mulher, que é emagrecimento. Então você vai trazer aí toda a sua experiência, todo o seu know-how nesse assunto. Você que tem podcast também, teve uma temporada do Ela Saudável Podcast. A gente vai falar sobre isso também. Sim. Mas antes, fala pra gente de onde você é. Você é de Curitiba, de onde você veio? Conta um pouco aí da tua história. Um pouco da minha trajetória, né? Eu sou de uma cidade muito grande, né? Muito conhecida no Brasil inteiro, de 5 mil habitantes. 5 mil habitantes. Eu falo assim, metade da cidade já se mudou, porque se uma pessoa saiu, já decai, né? Já não é mais 5, é menos. Então, eu venho da cidade que chama Alfredo Marcondes. Para quem não conhece, que eu acho que é difícil conhecer, ela fica perto de Presidente Prudente, né? No interior ali de São Paulo. São Paulo, isso. E aí, fui fazer faculdade em Londrina, me formei em Educação Física pela UEL. Foi em Londrina. Isso, em Londrina. Fiquei 4 anos lá e vim fazer a pós-graduação voltado para Fisiologia do Exercício na Federal aqui do Paraná, que é em Curitiba, né? E daí peguei o ano ali de 2013, que era o ano que nevou nessa cidade, e pensei, acabou a pós, eu vou embora, porque não fico nessa cidade, estou aqui. Estou aqui mais um ano falando que não aguento mais esse frio, reclamando do frio estando em Curitiba. Esse ano eu falei pra minha mulher, eu acho que tá na hora da gente mudar pro Nordeste, porque o tiozinho começou a sentir frio depois de uma certa idade. Nordeste é vida. Parece que antes não tinha tanto, eu não sentia, né? Não que não tivesse. E aí, eu só sei que a minha trajetória dentro da educação física, né? Começou com a fisiologia, que é uma coisa que eu amo de paixão. Comecei a cada vez mais ter o público feminino me procurando. E aí, eu decidi fazer uma pós-graduação na área de saúde da mulher. Então, daí eu fui nichando, porque esse mundo feminino, gente, é um mundo maravilhoso. Mas é N fatores que determinam um treino quando é voltado para a mulher. Porque a mulher engravida, então tem treino para gestante, a mulher está na menopausa, é um treino diferente. A mulher que está lá depois dos 30, metabolismo caiu, é um mundo completamente diferente. Para cada fase, né, a gente tem que analisar bem aquela mulher, até mesmo no mês. A mulher de TPM, a mulher pós-TPM, então é o universo feminino. É muito mais complexo. É muito mais complexo do que se pensa. Uhum. Você fez, primeiramente, educação física? Isso. Fala um pouco para quem quer ser personal. Qual seria, assim, o caminho... não correto, mas qual que seria o primeiro passo, né? O primeiro passo para quem quer ser um personal? Eu sempre falo assim, o esporte me escolheu, né? Porque desde criança eu gosto muito, já fui atleta profissional de vôlei, jogava futsal, e sempre nesse meio do esporte. Sempre. No mundo do esporte. Então, quando foi para prestar vestibular, eu pensei... eu posso prestar educação física, posso prestar zootecnia, porque numa terra de 5 mil habitantes, a gente nasceu na roça, ou posso prestar direito, porque daí eu falei, bom, pensando no dinheiro, vamos pensar no cash. Rentabilizar no bolso, né? Aí, coloquei as 3 opções e vi qual que era mais fácil. Era educação física. Falei assim, bom, posso começar por essa vertente. Daí, passei. Então, acho que o primeiro ponto né, para quem tá começando, gente... você estar alinhado a um esporte já te coloca um passo à frente de gostar da área. Mas se você também não gosta do esporte, mas gosta de cuidar de pessoas, também você já está um passo à frente. E hoje, quando eu olho para trás, e uma história engraçada, Cleverson, no primeiro ano de faculdade, que eu estava fazendo educação física, eu falei, não quero mais isso. Não quero. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e prestei zootecnia. E eu passei, gente, em zootecnia. Então, não era para eu estar aqui nesse momento, era para eu estar no Mato Grosso. Mas, eu pensei... Chegou numa encruzilhada que teve que decidir. Isso, aí eu falei, educação física, mas eu já fiz 1 ano. Então, vou continuar. Hoje, não me arrependo. Eu nasci para fazer isso, eu sou extremamente apaixonada pela minha profissão e principalmente pelaquilo que ela possibilita nas outras pessoas, que eu sempre brinco. O médico, ele vai cuidar quando você já tá no BO, né? No fim, a gente é da prevenção ali. Como a pessoa não desenvolver diversas doenças através dos cuidados com a saúde. Então, o primeiro passo
Se você tá querendo ser personal, eu super indico, gente. A nossa área tá bombando, tá crescendo, o mercado tá super aquecido. Então, assim, faça, porque... E sobre o lance que eu falei assim, vou fazer dinheiro, ou vou fazer direito para ter dinheiro, educação física tá dando um bom retorno também, viu, gente? O negócio tá bom, tá bom. Legal, que legal. E aqui em Curitiba que você monta daí, que você começa a montar a sua carteira de clientes Isso, alunos. sim. Ali 2013, 2015. Isso, eu cheguei em Curitiba, eu fui trabalhar, nem foi na área, eu trabalhei direto numa empresa, ajudando a parte financeira da empresa, de secretária, era tudo. Fiquei 3 meses, e aí eu soube, naquele momento, que estar atrás de uma mesa não é para mim, que eu quase enlouqueci. 3 meses. 3 meses como uma secretária ali. Eu entro no mercado do fitness em 2013 e aí eu sou convidada para assumir uma academia como coordenadora. Eu falei assim, você não tá entendendo, eu acabei de me formar, você quer que eu gerencie uma academia, né? E aí eu falei assim, é um desafio, mas vamos lá. E nesse momento você era formada em Educação física. Isso. Nessa linha do tempo você estava só com a especialização. Isso, eu estava sem especialização, porque a especialização ela foi adiada pro ano seguinte. Porque eu vim para a especialização, ela foi adiada, eu falei assim, bom, preciso trabalhar, né? Vamos lá, gente. E aí, eu coordenei essa academia durante 7 anos, foi um desafio. Porque os colaboradores, assim, olhavam para mim, o que essa pessoa que acabou de se formar quer mandar na gente. E quantos anos você tinha? Eu tava com 21 anos. 21 anos, tem mais esse preconceito também, né? Você é muito jovem, né? Sim. E assim, eu fui, né, peitando esse desafio, e isso me desenvolveu muito profissionalmente falando, porque eu sempre falo que eu era o funil. Eu tinha o comando do meu chefe, dos professores e dos alunos. Tudo chegava até mim, e eu tinha que resolver todos esses problemas. Só que isso foi me dando experiência, e eu fui estudando muito sobre pessoas também, sobre comportamento, sobre como você tem que lidar com as situações. Porque na faculdade, eu vejo que, não sei se hoje já mudou, mas na minha época não falava sobre empreendedorismo. Tá, você se forma e aí, o que você faz? Opa, se vira! Então eu fui tendo que construir isso sozinha. Uma pessoa que não tinha referência, porque quem estuda em Curitiba acaba tendo amigos de Curitiba e assim, tem um apoio. Era eu e eu. Você vai criando um relacionamento. Sim. Você chega de outra cidade, sem parâmetro nenhum, e você tem que ir construindo esse bloquinho. E foi o que eu fui fazendo. Tipo, eu precisava, para gerenciar uma equipe, eu precisava desenvolver uma outra parte, que é comportamento humano, que eu não tive na faculdade. Então, eu fui estudar sobre PNL, fui estudar sobre comportamento humano, pegar as outras ferramentas que iriam me ajudar a gerenciar aquilo. E isso hoje, né, olhando para trás, como me ajudou, principalmente quais eram as especializações que eu precisava fazer, o que hoje eu consigo ver a aluna, né, de uma outra forma, porque eu também estudei essa parte de comportamento humano. E eu gosto muito também, né? E para o seu negócio agora, sim, né, isso aí deve ter feito uma diferença tremenda. Com certeza. Para você montar. Ainda mais trabalhando com mulheres. A gente chega para trabalhar, eu faço uma pequena anamnese em cada aula. Eu falo assim, como foi a sua noite? Não dormi porque o filho acordou. Estou estressada porque no trabalho está muita pressão. Hoje eu estou de TPM, estou com frio. Daí a professora automaticamente recalcula a rota e tem que adaptar. Eu já vejo a aluna através da expressão corporal que ela está me demandando ali. Como tá? A resposta dela já recalcula a rota para eu fazer um treino X ou Y ali na hora. Porque às vezes você planejou uma periodização X e você precisa mudar. Estamos lidando com seres humanos, né? Não é um gesso ali. Que legal. Isso traz um atendimento personalizado mesmo. Sim, né? sim. Para cada um dos seus alunos. O meu sonho era que todo mundo pudesse, gente, ter um personal. Porque, assim, é isso, né? É isso. Mas a gente tem outras formas. De verdade. A gente sabe que assim como em qualquer ramo, em qualquer lugar, tem os profissionais. Sim. Os bons profissionais e os nem tanto. Sim. Treinem, coloquem tudo. E vai lá, né? E vai lá. De personalizar. Sim. Aí você fica na academia, sai da academia e monta isso. o seu... Aí, no ano de... gente, eu sou meio perdida no tempo. Mas 7 anos depois... 7 anos depois, eu começo a trabalhar. Eu abri o meu estúdio de Pilates, né? Então, eu tive um estúdio.
e que chegou um ponto, assim, no primeiro lugar que a gente abriu, a gente abriu e não estava dando um giro legal. E aí eu falei para minha primeira sócia, eu falei assim, olha, ou a gente fecha ou a gente muda para tentar dar um volume maior. Não, vamos mudar, vamos continuar. A gente mudou o espaço para uma avenida, então, olha, agora vai. Começou a aumentar o número de alunos. Gente, a avenida fechou para uma baita reforma. Então, os comércios dessa avenida começaram a quebrar. Daí, lá vai a gente, tá, vamos segurar a onda que passando isso a gente vai conseguir. Aí entra a pandemia. Eu falei, gente, mas não é possível, é obra, pandemia. Aí a gente começou a se despertar para os treinos online também. E até mesmo eu, como personal, na pandemia, tive que me despertar para isso. E foi aí que conheci o Cleverson, inclusive. E isso, Exato. ele treinava de uma forma online com a família. Então, eu comecei a entender esse mundo do digital e como ele também poderia alcançar outras pessoas. Porque o meu horário é limitado. Eu dei 1 hora ali no presencial e fechou. No online, daí eu falei, eu posso passar treino para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro pode conhecer a minha metodologia de treino. E a gente se despertou. O Pilates, o que acontece? Depois de um tempo, acabou a pandemia, abriu, o negócio foi fluindo, foi crescendo. E aí, eu comecei a perceber, assim, que estava demandando muito de mim. E eu não conseguia entregar. Porque chega um momento da vida do empreendedor, eu digo, que você precisa tomar uma decisão. Tem um limite, né? Quando você está Sim. ali no presencial, Isso. a sua agenda ela Tem um limite. Você não consegue ter... Quantos alunos você atendia no presencial? Assim, Olha, quando você pegava uma semana bem fechadinha da agenda. Geralmente, hoje, eu tenho um grupo com todas as alunas só do presencial e tem 26 alunas. São 26, no presencial. Eu trabalho, em média, hoje, 10 horas por dia. Eu já trabalhei mais, eu tive que ir boicotando. Hoje a aluna fala assim, tem horário? Antes eu ficava com dó e... Não, eu fui dividindo. Sim, até tarde. Então eu fui remanejando. Mas porque eu gosto tanto disso, que você vai trabalhando, gente, você nem sente, né? Eu vai. Mas e aí, por isso que também o digital, a pessoa fala, Ali, mas eu quero treinar com você, e aí? Então, a gente tem outras oportunidades através do digital com isso, né? Não presencialmente, mas através de outros produtos que daí eu fui criando também com a minha metodologia. E o Pilates, para resumir, gente, eu fui... hoje eu dou 2 aulas para alunas muito queridas, assim, que elas... eu quero você com Pilates. Mas hoje eu migrei totalmente daí para o ramo da academia. Vendi a minha parte no Pilates... E hoje eu trabalho só com academias. Só que as academias que estão em condomínios. Porque uma curiosidade... que interessante. Então, é uma curiosidade até os seus alunos. Que Isso. é uma comodidade para quem... Com certeza. Contrata, né? Com certeza. Tem um profissional com essa possibilidade dele vir. Porque isso ajuda a diminuir principalmente a possibilidade da aluna ter preguiça, porque ela está em casa, ela só desce o elevador e já chega. Então, eu trabalho hoje eu nichei também uma região que eu atendo, e aí eu atendo os alunos que moram nessa região. E daí eu consigo otimizar meu tempo, porque entre um condomínio e outro, eu demoro de 5 a 10 minutos. Então, tranquilinho, que isso é importante também. Porque às vezes o personal atende lá do outro lado da cidade e o outro no outro. Você tem que colocar isso na conta. O tempo de deslocamento, sim, você vai perder. Você tem que ir nichando, né, para justamente otimizar o teu tempo. Que legal. E quem te deu essa sacada? Você mesmo foi... Eu fui mesmo. Vendo, opa, peraí, deixa eu ir até o aluno, né? Porque assim, eu preciso colocar na minha conta que o meu valor da hora é desde quando eu saio da minha casa. Se eu demoro 30 minutos para chegar até o meu aluno, eu mais 50 minutos de aula, eu preciso colocar isso na conta. Isso começa a ser diluído. Então, eu fui, hoje o aluno, às vezes, que mora no bairro Y, eu falo, não consigo atender, porque na minha conta de time, valor da hora-aula, já não vai compensar. Se você vai num condomínio, é um deslocamento, e às vezes você atende 3, 4, 5 alunos com um deslocamento. Então, são sacadas que você vai construindo, né? Porque, assim, o personal é mais uma vez, a gente não se forma para ser empreendedor.
mas você precisa ir se conectando com pessoas. Tem que somar. Sim, porque é igual médico. é um trabalho, né? Médico se forma médico, mas muitos dos médicos não conseguem gerenciar um hospital. Sim. Porque ele é médico, ele não tem Não outra tem parte. isso. O microempreendedor, o empreendedor individual, ele se obriga a ter mais coisas. Não tem pra onde correr, gente. Você tem que estudar sobre empreendedorismo, entendeu? É isso. Que bacana. Sim. Ali, vamos falar fale um pouco do seu podcast, que já teve a primeira temporada. Sim. Como que foi isso? Como que começou? Eu acompanhei vários episódios. E quantos episódios foram nessa primeira temporada? E conta pra gente, como que foi essa experiência? Olha só que legal, gente. Uma das dicas que eu dou pra vocês. Podcast é um meio pra você se atualizar, você pegar informações com profissionais que custariam, numa mentoria, muito mais caro e eles oferecem isso. Então, eu sou uma consumidora nata de podcast. Eu limpo a casa, eu tô tomando banho, eu coloco um podcast o tempo todo. Tô no carro, tô escutando. Por quê? Porque aquilo vai me trazendo informações. Eu capto muito bem essa questão de aprender ouvindo. E aí, chegou um médico e falou assim, ele estava abrindo um podcast, e ele falou assim, Ali, eu quero que você faça parte faça um podcast nessa parte de saúde. Né? Era um podcast que só tinham médicos. Eu era a única profissional de educação física. Que legal. E ele falou assim, porque eu quero que também, né, como a gente é um podcast médico, eu quero que você faça parte, trazendo o outro balanço. Aí eu falei assim, gente, eu nunca fiz isso. Aí, mais uma vez, nunca fiz isso, nunca, né? Mas vamos lá, né? O desafio. E aí eu gravei meu primeiro podcast, gente, quando eu olho... Eu falo assim, eu não acredito. É horrível, gente, assim. A primeira vez que você se vê na câmera, nossa, que você terrível. Se ouve, né? É terrível, porque eu tava passando também por uma questão de autoestima, tava muito difícil, assim. Eu tinha voltado de um projeto social, de uma missão, né, que eu fui pra Gana. Eu fiquei 3 meses em Gana. E, gente, eu vendi o meu cabelo. Só que, assim, as pessoas cagaram no meu cabelo. Então, o meu cabelo tava coisa terrível. Daí, eu tava usando aparelho. Daí, assim, eu tava 7 quilos acima do peso. Então, eu tava me sentindo horrível. Eu não conseguia... Qualquer roupa pra mim ficava horrível. Então, eu acho que foi um dos piores períodos que eu já passei com relação à minha autoestima. E aí, você ter que gravar um podcast, você se ver. Então, eu não assistia. Eu gravava o podcast, a moça falava assim, vamos ver as edições? Não, manda pro ar. Se tiver algum erro, você corta. Aí a gente faz aqueles reels para poder fazer a chamada. Eu nem via, eu só aprovava, mandava ver. E assim, foi por muito tempo que eu fiquei dessa forma, né? E aí depois eu fui pegando as habilidades e aí eu fui estudar. Olha que interessante, porque quando você tem uma oportunidade, né? Deu uma oportunidade para mim. O que eu vou precisar de oratória? Porque, assim, como falar? Como se posicionar frente à câmera? Quais as habilidades que eu preciso ter para melhorar nessa área? E foi o que eu fui fazendo. Fiz um curso de oratória daí, para justamente me ajudar na questão da comunicação. Conversei com uma amiga jornalista, ela me deu umas dicas, que aí eu ficava assim na câmera, ó, gravando o podcast. Ela falou assim, pelo amor de Deus, amiga, você tem que ficar parada. Eu falei, meu TDAH não permite. Ela, amiga, você tá tendo um erro de comunicação ali na imagem, não sei o quê. Então, eu fui... O corpo falando... O corpo falando e você assim, girando na cadeira. Eu falei, nossa, não é que fica feio, gente? E aí, eu consegui, então... Porque e isso, Cleberson, é muito interessante, né? A gente capta algumas coisas que caem na nossa mão e aí você melhora. E aí... Através dessa oportunidade, você... Isso. Vai atrás de outras coisas que você Com certeza. Não imaginava. Como eu digo... Da noite pro dia, uma host de podcast. Né? Eu falava, gente, agora como que eu faço isso? Eu não sei, mas eu vou aprender. E foi. E assim, gente, eu amo gravar podcast, é uma paixão, né? Eu acho que agora você tá passando por isso. A gente aprende muito, a gente se conecta. É um mundo assim, olha, eu falo que um meio de conhecimento absurdo. É o que você falou, absurdo. Né? Você tem especialistas, né? Ali. Sim. Você tem a oportunidade de falar com especialistas, né? Sim. Que se fosse para pagar uma mentoria ou coisa nesse... Seria muito mais caro. E, ó, aproveitando, você que é profissional, gente, já vou fazer um merchan. Isso. Ó, aproveita e contrata esse menino, entendeu? Aí, vem aqui ser entrevistado, fala assim, ó, quero ser entrevistado. Porque uma das coisas que mudou na minha carreira é justamente essa parte. Quando eu comecei
Tem um resultado o podcast? Muito. Porque me tirou, além de me conectar com pessoas que eu não teria acesso, mas eu convidava essas pessoas para o podcast. E isso me deixava com acesso a essas pessoas. O meu posicionamento profissional mudou. Porque, assim, aí é uma autoridade. O podcast, ele traz uma autoridade. Você tem a oportunidade de falar sobre o seu trabalho e divulgar ele. Então, assim, profissionais que estão me escutando agora, gente, é uma baita oportunidade que você tem, né? Justo, fala com o Cleverson aí. Isso aí, ó. Chama a gente aí. Sim, porque eu sou a louca do podcast. E vamos gravar. Sim. Você fez uma temporada com quantos episódios? Eu gravei durante um ano, eu acho que deu aproximadamente 24 episódios, que eu gravava 2 vezes ali, 2 episódios por mês. E o meu podcast era sobre saúde da mulher, que chama Ela Saudável. Era interessante, gente, é muito interessante. A logo do podcast era essa daqui. Se você pensar a Lê, ao contrário, é ela. Que legal, verdade. É ela. Então, eu peguei a minha logo, colocou ela com a minha logo saudável. Então foi uma. Legal. Eu falei, gente, tá vendo? Até o meu nome proclama que eu preciso trabalhar com mulheres. Aproveita, fala do seu nome. Seu nome é Alenise. Alenise. É Alenise. É uma junção? Sim, gente, a minha mãe criativa. Eu nunca perguntei isso pra você. Ó, tá vendo? Aquele tipo de amigo, tá vendo? Coisas que a gente só vai descobrir na mesa do podcast. Sim, a minha mãe é um ser humano criativo, entendeu? Gestante, ela tava assistindo um jornal que tinha uma repórter chamada Denise. Aí ela pega o Nise, de Denise, e aí ela quer combinar o meu nome com o nome do meu irmão. Meu irmão se chamava Alessandro. Aí ela pega o Ale, de Alessandro, Nise, de Denise, e forma... Alenise. Minha mãe criativa. Obrigada, mãe, por me dar exclusividade no mundo. É a única Alenise que eu conheço. Provavelmente. Se você conhece alguma Alenise, comenta aqui. Entendeu? Comenta, que eu quero conhecer também. Devem chamar de Annelise. Forever. Os porteiros, eles já desistiram. Quando eu chego para atender, eles já deixam eu entrar, porque... Annelise, Denise, isso, só eu mesmo. É esse, essa pessoa, sou eu. Que legal. E o seu podcast agora tá... Isso, em stand-by, por conta que a vida do empreendedor, novamente, caminhos, né? É uma das coisas que eu sinto muita falta, mas eu desenvolvi alguns produtos dentro do digital que me consomem a alma e a vida e tudo. Já vamos falar sobre isso. A gente falava sobre, um pouco antes aqui fora do ar, uma das minhas ideias de montar o estúdio aqui, embora seja um porão, mas montar na minha casa é justamente essa facilidade de abrir o portão, gravar e voltar, porque é deslocamento. Com certeza. Enfim, tudo mais, né? Com certeza. Para gravar, né? E eu acho que, assim, na vida do empreendedor, a gente precisa dar o primeiro passo, né, Cleverson? A gente, às vezes, fica demorando, assim, mas quando tiver perfeito, eu faço... Não, gente, vai fazendo e vai melhorando. Não vai ter, né? Vai melhorando, vai fazendo, vai melhorando. Sim. Você tem que ir fazendo e vai pra Sim, cima. E só vai. Eu sempre brinco, não pensa, só vai. Fala um pouquinho do seu projeto, que é uma coisa, quando eu fiquei sabendo que é o de Gana, parece que tem outro aí já rolando. Isso, agora tem Missão Tailândia! Missão Tailândia. Eu lembro, a gente fazia lá com você ainda, você estava vendendo umas camisetas, isso. Né? A gente comprou uma camiseta. Aí eu acompanhei um pouco da... O que foi isso para você, na sua vida? O que você viu lá? Sim. Que você pode trazer, assim, pra gente? De experiência, né? Então, é muito interessante, gente, porque, assim, a missão na minha vida, eu falo que ela que me escolheu, né? Então, a gente tem que pensar no meu processo, assim. Eu venho de uma família com base católica, mas eu sempre brinco que eu era católica praticante, né? Que eu não consigo pensar ainda as pessoas que falam, não sou católico, mas não sou praticante. Você é católico, né? Vai lá praticar. Então, quando eu entro na universidade... Eu tenho as minhas crises existenciais da vida, de questionamentos, e aí, enfim, eu me denomino, não acredito mais, religião, não quero saber, deixei de lado. Chego em Curitiba com umas coisas, assim, sobrenaturais acontecendo, literalmente, e aí eu tenho um reencontro com Jesus. E aí eu me converto ao cristianismo, né, de coração mesmo, assim, de estudar. Não, agora eu quero estudar realmente a Bíblia. E eu comecei a entender que aquele desejo daquela menina de sempre... quando me perguntavam assim, eu brinco, gente, eu nunca fui as meninas. O que você quer ser quando crescer? Eu quero casar, ter filhos, tudo mais. E eu sempre falava, eu quero viajar o mundo.
né? Gente, não é que eu sou contra o casamento, não. Eu acho que é uma bênção. Mas naquele momento era algo que me chamava tão forte. E aí, Era o que você queria. era o que eu queria. E aí, eu me lembro, assim, que as coisas foram fazendo sentido. Porque eu olhava pra trás e, assim, como mochileira, eu já viajei sozinha, já passei muito perrengue. E parece assim, Deus sempre estava me preparando para um dia esse chamado, que é o missionário, que é a missão transcultural, principalmente, ela chegar até mim. Então, já fui pro Peru sozinha, já subi as montanhas até Machu Picchu, umas loucuras, gente. E aí, acontece, assim, o Projeto Gana, que ele é um projeto que foi desenvolvido, né, pelos jovens da Igreja Metodista. E foi um projeto incrível, em que eu tive a oportunidade de participar. E assim, quando você chega numa missão transcultural, Cleverson, é muito doido, porque você precisa pensar fora da caixa. Eu chego num contexto em que o casamento, por exemplo, do homem com várias mulheres é Para a cultura deles. cultura deles. É absolutamente normal. Sim, então você precisa quebrar várias caixinhas na sua cabeça de visão de mundo que você, às vezes, julgava por conta do teu mundo. Do E aí, seu conceito. do seu né? conceito, é as suas lentes, né? A sua cosmovisão. Seu mapa mental. É o seu mapa mental. Então, eu brinco assim, a África, ela é sensacional, ela é linda. Eu amava ver aquelas mulheres se vestindo naquelas roupas. Porque, geralmente, quando pensa em África, a pessoa traz aquela visão, a pobreza. Gente, é um mundo totalmente diferente, sim. E se a gente pensar num fator histórico, é um fator muito injusto, né? De colonização, de exploração, e que fizeram eles estarem nas condições que hoje estão. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para aquilo com uma forma, assim, muito enriquecida. De como aquelas mulheres comandavam uma casa com tanto filho. E, assim, o conceito de família, eu achava tudo incrível. E vamos procurar água, e a estrutura, a cultura. E eu fui me apaixonando. Mas, quando a gente volta, a gente tem um choque de realidade. É impossível não ter. Que daí é uma coisa muito difícil que não contam da missão quando você volta. Do retorno. Do retorno, porque você não se sente pertencente a mais nenhum lugar. Porque você sente saudades de lá, só que você sente saudades de cá. Claro, devido às proporções, mas Sim. que esses impactos quando você tem relacionado à cultura, Uhum. muito diferente do que você pensa dos seus conceitos, eles citam principalmente os astronautas quando vão e veem a Terra de fora e voltam, eles têm um impacto, desse, assim, de crise Sim. existencial, uma forma daí gigantesca, tanto minúsculo que a gente é. Porque você saiu do teu mundo, foram 3 meses? Foram 3 meses que eu E fiquei. você ficou num outro mundo. Sim. Praticamente. Eu até brinco, eu falo que quando eu voltei, eu tomei um banho quente no chuveiro, porque a gente tomava banho de balde, a gente tinha e banho gelado, porque lá é Água calor. racionada. Racionada, às vezes acabava a água, a comida, que foi uma coisa que mexeu muito comigo lá. Porque assim, aqui a gente conta Imagina. proteína, e lá, gente, eram 8 missionários sobrevivendo, a gente não tinha... As únicas carnes que a gente tinha era frango, ovo, e a gente conseguiu descobrir uma carne moída que a gente nem sabe a procedência. Mas era o que tinha. Era o que tinha, só que era um pedaço para cada. Então, a gente comia muito mais carboidrato, que daí era arroz, né? Não tinha o feijão, a salada era mais racionada também, porque era assim, não achava mesmo para comprar, a gente né? foi pro Chile aqui, a Mari, né, Mari? Já ficamos alguns dias ali, já foi uma dificuldade com a alimentação. Imagina lá É difícil. pra África, pra outro É difícil. lado, E olha só, pensando ali na questão um pouco mais daquilo que eu observei, né? Você tem noção que, para eles, a pessoa ser mais cheinho, mais gordinho, é uma questão de riqueza? Isso é riqueza para eles. Eles associam A riqueza. Então, questão financeira. isso. Se você tá acima do peso, você tem dinheiro para comer. Então, significa que você é rico. Então, você tem uma valorização maior na sociedade por você ser acima do peso. Diferente da nossa sociedade, que hoje um status social é o status da magreza extrema. Tanto que a gente tem, principalmente aí vindo com força os Monjaro da vida, os Ozempic da vida, porque a magreza é um status social. É o que vende. É o Da que se riqueza. prega Isso. nas redes, em tudo. Isso. Então, eu, como profissional de educação física, eu observava o que eles comiam, se eles se exercitavam, toda essa parte. É muito legal, gente. É muito bacana você sair do teu mundinho e expandir, porque em algum lugar desse mundo, estar acima do peso significa riqueza. Olha só, que interessante. Sim. Interessante.
E você fica 3 meses. 3 meses, isso. Em missionária. Isso. Eu com mais 7 missionários. Foram 8 pessoas. 8 pessoas no total. A gente tem uma base, que é o do Projeto Alabaster, em que o King's Pride, ele serve a comunidade da forma de odontologia, ele tem uma clínica odontológica e oftalmológica. Eu ajudava na parte da oftalmologia, porque eu passo mal com sangue, né? Então, eu falei, gente, pelo amor de Deus, não me deixa na outra parte. A odontológica. E a odontológica é basicamente assim, os tratamentos. Você tá com dor de dente? Arranca o dente. Você tá com uma cárie? Arranca o dente. Você tá com, sei lá, seu dente tá muito bonito? Vamos arrancar esse dente. Então, o tratamento que existe, arrancar o dente. Isso. Único. Então, e a parte oftalmológica, eu auxiliava o líder lá a verificar, porque lá eles têm muitas cataratas, porque a incidência solar, né, é muito forte. E daí eles não têm costume de usar óculos de sol, e daí dá muita catarata. E também, o padrão alimentar deles é muito voltado pro carboidrato. Dificilmente, numa família, você... Assim, eu tô pensando na região que eu estava, que era o norte de Gana, né? Certo. Então, eu estava numa cidade mais ao norte. Talvez na capital isso é um pouco diferente. Mas eles comem muito aquele... É uma farinha de mandioca com uma farinha de milho, que é o banku, o famoso banku. Essa é a base alimentar deles. Então, é muito carboidrato. Ou seja, diabetes, gente, lá em cima, entendeu? Porque sim, sempre a mesma coisa, carboidrato. E geralmente 3 refeições no dia, com um banku. A carne é algo caro, então não se tinha carne igual a gente consome aqui, né? Então, o padrão alimentar é bem diferente, assim. Aí eu fico 3 meses lá, tendo essa experiência. Isso que eu ia falar. Lá você engordou 7 quilos. E detalhe, eu treinava todos os dias. Aí já vai uma pergunta. Daqui a pouco. Não, vamos esperar um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai. Eu tenho uma pergunta aqui. Sim. Aqui, sim. O pessoal foi me falando. Fala do projeto que você vai fazer agora. Missão Tailândia. Sim. Como que vai ser? Olha só, a Missão Tailândia, ela é do Instituto. Agora nós vamos em 5 missionários. Eu sempre me perco nas contas, né? A gente está indo através do Instituto Nação da Cruz, que o Instituto Nação da Cruz, ele ajuda, né, alguns missionários aí pelo mundo. E o objetivo dessa missão é a gente auxiliar uma escola que ela está, né, numa região ali da Tailândia, que é uma região em que se tem o maior tráfico de exploração sexual de crianças do mundo. Porque a Tailândia... ela é um país, assim, que o tráfico infantil de exploração sexual é bem alto, né? Então, tem uma escola que justamente ajuda crianças, né, que são refugiadas, a justamente inserir elas, dando aula de inglês, fazendo projetos, inclusive, com o jiu-jitsu, através do esporte. Então, tentando resgatar justamente essa humanidade mesmo que elas precisam, né? São crianças que são... É interessante que lá a Tailândia não é um país que aceita refugiados. Então, a pessoa que sai de um país X e vai para lá, ela fica meio que abandonada. Então, esse projeto, ele... Fica de lado. Isso, a gente... Excluída. Excluída. E tem esse projeto, ele justamente auxilia essas crianças, né? Que são crianças refugiadas. E vai ficar 3 meses? Dessa vez eu vou ficar 1 mês. Mas, né? Vai que, né? Explica pra mim, como que você para a sua vida, separa teus alunos, separa o teu negócio, separa a tua entrada financeira para ir. Como funciona isso, você né? Você vai avisando teus alunos com 1 ano de antecedência, pessoal, eu vou parar. Você vai atrás de um outro profissional para ficar com eles. Como que é isso aí? Eu sempre digo, porque todo mundo pergunta isso pra mim, fala assim, cara, isso faz conta, né? Eu sempre falo assim, quando um propósito te move, quando um propósito maior, né, que tá além de algo que é terreno, é algo que aponta pro eterno, as portas literalmente se abrem. Porque, Cleverson, combina comigo, 3 meses, né, como que eu organizo a minha vida? 3 meses pra Gana. Eu fiz um grupo com as minhas alunas, fui avisando, fui preparando. Eu contratei 11 personagens para cobrir toda a minha agenda, porque eu olhava assim, eu precisava conciliar o horário do personal com o horário do aluno, mas com a empatia que eu achava que aquele personal teria com o aluno. Porque eu não ia colocar o personal X com a aluna Y, que eu sabia que não ia dar match. Então, eu fui fazendo uma análise de comportamento dos personagens e fui dando os encaixes, fazendo quebra-cabeça. Falei, bom... Deus sabe de todas as coisas, estou indo para a missão, cuidar do reino dele, ele que cuide das coisas da terrena. E assim,
todo mundo falava assim, nossa, mas você vai deixar 3 meses? E a gente sabe que o aluno pode se interessar por outro profissional, pode, né, gostar. Eu voltei e todas as minhas alunas voltaram comigo 3 meses depois. Não é porque obtiveram maus profissionais, mas é porque eu fui fomentando, fazendo com que elas participassem da missão. Então, elas sabiam, juntos comigo. E como que é a minha organização? Como um bom empreendedor, a gente tem que ter o caixa 2, né? Então, a gente vai fazendo uma reservinha. A gente também recebe bastante ajuda da missão. Então, a gente vende camiseta, vende mel, vende a mãe. Tô brincando, a mãe não. Quase. Então, entrega empregado. Sim. Agora, na Missão Tailândia, que eu tenho feito, ó, já segue aí. Look Missionário. É um brechózinho. Look Missionário. Que é um brechózinho que, como eu gosto bastante dessa parte de moda, então eu falei, como, né, ajudar a missão e ainda ter esse retorno financeiro. Então, eu recebo roupas, doações de roupa. Quiser doar pra mim, gente, doa que eu vou vender. Look Missionário também é uma instituição muito transparente quando a gente recebe ofertas. Muitas pessoas ofertam também, que não conseguem ir até a Tailândia, parar a vida durante um mês, passar perrengue, mas quer ajudar de alguma forma. Podem ajudar. Sim, então você pode ajudar de diversas formas. Fala comigo, depois vai ter o meu Instagram em algum lugar aqui, né? Vai colocar embaixo Isso. aqui o Instagram, colocar o do Look, Look Missionário. Look Missionário também. Se a missão arde no teu coração, se você quer alcançar vidas de crianças na Tailândia. E aí as pessoas também me perguntam, tá, mas e o Brasil? O Brasil tem bastante criança, né? E eu falo, com certeza. A gente tem um projeto social também aqui. Aí o projeto, que é o Projeto Amar. O Projeto Amar, ele atende daí uma comunidade aqui de Curitiba. Então, é maravilhoso também, assim. E eu sempre falo, já que no Brasil você tem a oportunidade também que tá mais perto, então eu vou pra Tailândia, você vai pro Brasil e todo mundo. É ajudar. Ajuda todo mundo, né? Eu sempre falo, a gente vai viajar lá durante 2 dias na classe econômica, Cleverson. Né? Vamos lá. 7 quilos. Ai, não, dessa vez eu quero... Dessa vez... E o cabelo? Finaliza então, ali a história do cabelo. A história do cabelo. Um spoilerzinho dela. A história do cabelo, gente, eu tava com o cabelo mais ou menos desse tamanho. Aí eu falei assim, não, vou deixar ele crescer que eu vou vender esse cabelo. Só que eu não imaginava que pra vender o cabelo, gente, elas pegam a mecha aqui e aí ela corta aqui, ó. Ela corta a mecha. E foi picotando quando acabou... Assim, quem é mulher vai se identificar. O cabelo pra gente é uma coisa assim que você olha... Se o cabelo tá mais assim, você já se olha feia. Gente, meu cabelo ele veio aqui, todo picotado. E aí eu me lembro que quando eu voltei de Gana, minha mãe falou assim pra mim... Ai, filha, vamos no salão, a mãe vai te levar... Eu falei, gente, pra minha mãe, que é o ser humano que ama o filho e sempre vai achar o filho bonito... Falar que vou te levar no salão, eu falei, o negócio tá feio. Tem alguma coisa que... E olha... Tá grave. Tá grave. E foi muito tenso, porque demorou quase 2 anos pra esse cabelo voltar a ser isso daqui. 2 anos. Então, foram 2 anos que eu lutei. Contra 1 ano com peso, contra a questão transcultural, que uma das coisas que eu sempre falo. Eu voltei, a primeira vez que eu fui no mercado, eu fiquei 1 hora, Cleverson, com o carrinho de mão, rodando o mercado. E pensando assim, eu tenho dinheiro, eu tenho alimento para comprar. E sabe, em choque, porque lá eu não tinha essa disponibilidade tão grande do alimento. Era tudo mais regrado. Não é porque a gente... consciência se você deveria comprar ou não. E eu tava em choque, porque assim, como assim? Eu tenho condições... E enquanto isso, eu vi as crianças lá tendo que dividir esse tal do bancu com mais 30 irmãos. Então, assim, a cabeça, até ela se encontrar novamente no mundo, você fica... E isso mexeu muito com a minha autoestima, mexeu muito, assim, com a minha vida em si. Eu demorei um tempo até conseguir me realocar. Eu andava pelas ruas de Curitiba, era rua, gente. Lá era totalmente diferente, o comércio, tudo. E aí eu ficava meio que deslocada, assim, onde eu estou, né? Será que eu quero voltar? Muito louco. Mas a mulher, ela tem uma coisa muito grande com a questão do cabelo. Tanto que, assim, eu como uma mulher negra, né? Esse cabelo liso, gente, vem das minhas raízes indígenas. Mas eu sempre falo muito com as minhas amigas, né? Que, por exemplo, a mulher negra que tem o cabelo cacheado,
aquilo é um empoderamento mesmo. Sim. Porque por muito tempo a mulher, ela tinha que alisar o cabelo, tinha que negligenciar isso. Ela se obrigava Isso. a alisar, ela se obrigava a não ser... Pra entrar num padrão, né? Pelo menos o cabelo, ela não poderia ter o cabelo Sim, do dela. jeito que ele era. Sim, porque não era bonito para a sociedade. Então, assim, olha como que isso mexe com a autoestima da mulher preta também. Então, gente, o cabelo é uma coisa muito importante da identidade da mulher, né? E na África também. Vou te contar um segredo. Sabe o turbante? Aqui você tem uma foto. Sim, tem Ela não tá ali, com o ó. turbante, né? Não tá com turbante, Ela tá mas- com a trança. Sim, é. Aham. Gente, sabe por quê? Um dos motivos não é só a beleza usar o turbante. Como as mulheres, às vezes, é difícil no salão, porque é caro lá, elas usam pra cozinhar, pra fazer as coisas do dia a dia, e daí não pega cheiro no cabelo. Proteger o cabelo. Aham. Então ela vai no salão, a cada 15 dias ela vai, e então ela usa o turbante para proteger. Então vai cozinhar, pega cheiro no turbante, você tira, lava, mas no cabelo dá trabalho e custa. Então não é só uma questão de beleza, é uma questão de praticidade lá. Que legal. Uhum. Quanta coisa diferente. Muita, né? muito Nossa. crescimento, né? Ali, quando que você vai pra Tailândia? Então, eu vou para Tailândia em janeiro de 2026. A gente está embarcando agora. Vai ser uma época boa, né? Principalmente pensando no nicho de empreendedorismo. Minhas alunas ricas, maravilhosas, vão estar tudo Lindas, maravilhosas. viajando, ricas, né? Batendo perna aí. E aí eu vou para Tailândia fazer a missão. E a questão de clima na Tailândia? Então, Próximo do nosso? é próximo do nosso, vai estar. Essa época é para estar calor, então, que bom, né? Porque em Gana era a época de chuva e mais friozinho, era o inverno deles. Só que o inverno deles é 18 e 20 graus. Para eles estão usando um casacão. A gente tava feliz da vida, né? A gente Aham, tava- sim, Curitiba, esse é o clima. Agora vamos entrar naquela parte que todo mundo adora. Que é a Como parte emagrecer comendo? do emagrecimento, que é a parte que a gente não precisa fazer muita coisa, é bem tranquilinho, os Aham. milagres da internet. A Ali vai falar tudo aqui pra gente. Lembrando que daí você se especializa em Uhum. saúde da mulher e você Sim. trabalha exclusivamente com saúde Com da mulheres. mulher, com treinamento. Feminino, para emagrecimento. Qual que é a faixa etária que você... Gente, acima dos 30, porque assim, foi o que eu passei, né? O que eu passo. Porque antes, Cleverson, comia tudo. E mais um pouco, gente, não engordava. Aí chega os 30. Aí que muda... Ladeira abaixo, gente. Depois dos 30, ladeira abaixo. Mas tem solução. Então, teu nicho é mulheres 30 a mais. 30 a mais, 30 sim. a mais. 30 a mais. Tá, vamos lá para algumas perguntas. Eu tenho algumas aqui. Vou fazer primeiro a da minha mulher, né? Aham. Primeiro da Patroa, Sim, que tá pelo ali amor de assistindo. Deus, né? Tem como emagrecer sem fazer exercício? Tem. Essa pergunta é fácil. Se você quer emagrecer sem fazer exercício, é possível? Com certeza. Sabe por quê? Vou contar para você agora o pulo do gato. Se a gente pensar que a grande contribuição para o emagrecimento feminino acima dos 30, qual que é o segredo? É justamente você se alimentar do gasto calórico ser menor, né? Você gastar mais e ingerir menos. Matematicamente falando, é isso. Como se emagrece? Você tem que gastar mais, ingerir menos, tem emagrecimento. Só de você fazer uma dieta voltada para isso, você já vai emagrecer. Só que aí o ponto que eu vou pegar no pé agora. Você quer emagrecer e ficar com a bunda caída? Com o braço mole dando tchau? Não. Porque assim, ou se você quiser, aí é outros 500. Aí eu só falo, só emagreça. Mas eu conheço a mulherada. Então, Não é Por só quê? emagrecer. não é só emagrecer, porque daí você vai perder peso. Só fazendo dieta emagrece? Emagrece. Só que como vai ser esse emagrecimento? Aí a mulher começa a ficar o quê? Com aquela sobrinha, né? Dos músculos que tá perdendo, a bunda começa a cair, a barriga também não começa a ficar firminha, a flacidez bate na porta. E aí é que o pulo do gato chega, porque tem que treinar. E olha só que interessante, Cleverson, que eu bato muito na tecla com as minhas alunas, que se eu pudesse dar uma dica para mulher 30 a mais, hoje, façam treinos de musculação. Musculação, gente, treina força. Por quê? A gente precisa aumentar a massa muscular. Deixa eu aproveitar e perguntar, que é uma curiosidade minha, Sim. possivelmente da galera aí que tá vendo, e enfim. De uns tempos pra cá,
Se fala muito em treino de musculatura, de musculatura Musculação. e de força, de Força. musculação. Uhum. O que mudou no entendimento dos profissionais da área de emagrecimento, de saúde? Porque eu me lembro de quando eu tinha 20 anos para trás, era cardio. A vida Pra era emagrecer, cardio. né? Vou Quer falar emagrecer? de Vai correr. 2000 para trás, vamos dizer Sim. assim. O que mudou no entendimento assim dos profissionais dessa questão de ser tão forte hoje? O quão é mais eficiente treinar A a musculação. musculação? Isso. Isso é bem legal, porque assim, ó, você tem uma mudança do profissional da educação física, ele se associando, né? Justamente assim, os profissionais começam a melhorar o estudo, os estudos nessa área começam a bater mais forte e a medicina começa a entender que você ganhando massa muscular, você tem uma longevidade maior. Não é fazer hidroginástica. Só. Não é que eu sou sempre a favor assim. Se a pessoa me pergunta, esse treino é bom? Eu sempre vou falar que sim, porque entre você ficar no sofá da tua casa e você ir lá, Nada, igual algumas pessoas que eu conheço. né? Aquele momento. E você ir lá fazer a tua hidroginástica, vá fazer hidroginástica. Eu sempre vou ser defensora do antissedentarismo. Ponto. Porém, se você pensa numa questão de longevidade, né? Se a gente está falando com um economista, ele vai te recomendar os melhores investimentos para você se aposentar. E aí, eu, como profissional de educação física, o melhor investimento que você pode fazer hoje, para que o teu filho não precisa limpar o teu bumbum daqui a 60 anos, você tem que ter força, principalmente em membro inferior. E é o quê? Musculação, gente. Crescer músculo, musculação. E aí que é a grande sacada, porque os médicos, eles conseguiram entender, calma aí, realmente, a musculação, ela é importante. Quando eu comecei no Pilates, o idoso, assim, foi no médico, vai fazer Pilates. Tudo é Pilates. Porque o Pilates, ele tem um controle maior. O médico sabe que um profissional vai atender 2, 3 alunos ali, geralmente nos estúdios. Então, tem mais segurança. Mas hoje eu sempre falo, idoso tem que ir para academia, gente. Tem que fazer força e o Pilates também, que trabalha a mobilidade. Chegou a hora, né, Mari? Não Olha, tem. 44 anos, tô parado já há 4 Aí, anos, já ó, a passou. sarcopenia tá assim, ó, a sarcopenia. O que é a sarcopenia? Depois dos Só o nome já me 30, assusta, hein, gente? pensa, gente, depois dos 30, a gente começa a perder massa muscular. Então, assim, a gente tem como lutar contra isso, que é através da alimentação e do exercício. Mas se você for deixando e não for fazendo isso, a sua massa, ela tá cada ano mais baixando. Baixando mais. Sim. Você já respondeu, mas eu vou emendar. É Pode. verdade que 80% dos resultados vêm da alimentação e só 20% de treino? Aqueles 80-20 famoso, né? Eu sempre falo assim, que é o alinhamento dos dois. Mas eu vou colocar uma terceira ponte ali no emagrecimento, Cleverson. Vou fazer um teste aqui. Como a gente está falando de comportamento, vou fazer um teste com você, ó. Vamos lá. Supondo que você está num trilho do trem, né? Você é um maquinista ali. E esse trem, ele perdeu o freio. Só que esse trem, ele vai bifurcar. Ele vai ter uma bifurcação para a direita e para a esquerda. No lado direito, existe uma pessoa. No lado esquerdo, existem 4 pessoas. E você vai ter que tomar uma escolha. Alguém vai morrer. Você vai escolher matar uma pessoa ou você vai escolher matar 4 pessoas? Pela lógica, uma pessoa. Pela lógica, mata uma pessoa, salva as 4. E se essa pessoa for sua esposa? Agora mudou tudo, né? E aí? Ou um filho, né? Ou um filho. Você mata 4, o que você faz? Aí tem que pensar mais. A emoção vai falar pra você fazer o quê? Você vai matar o teu filho ou 4 pessoas estranhas? Não, acho que aí, infelizmente, a gente... Vai lá, 4 pessoas, tchau, tchau. Não conheço vocês, né? Que difícil, né? Difícil. Muda, né? Mas por que... A tomada de decisão. A tomada de decisão. Por que eu trago esse exemplo? Porque na conta matemática, emagrecer é uma coisa fácil. Você tem que gastar mais, né? E consumir menos. Mas e esse segundo ponto? A lógica diz isso. Cleverson, mate uma pessoa. A emoção fala o quê? É minha mulher. Quando a gente pensa em comportamento dentro do emagrecimento, a gente precisa colocar esse outro fator que influencia. Quantas pessoas que estão assistindo esse podcast, a mulherada, vai ver esse podcast e vai falar assim, eu sei o que precisa fazer, mas por que não faz? Não é por falta de preguiça. Olha que interessante essa frase. Você ouviu hoje, né? A minha cunhada Dani Eu falou, sei. eu sei o que eu preciso fazer. Todo dia ela fala, né, Mari? Todo dia ela fala, eu sei o que eu preciso fazer. Sim. Mas eu acabo, às vezes, não fazendo.
Você sabia que a lógica diz, mata uma pessoa. Mas a sua emoção, quando tá a tua esposa, falou o quê? Não. Você sabe o que você precisaria fazer, logicamente. Mas então, esse é um aspecto dentro do emagrecimento que as pessoas deixam de lado. Porque daí, a matemática daí, ela não vai fechar a conta. Porque daí a mulher, ela vai querer um docinho. Ela vai ter aquele doce, ela vai querer aquela, né, aquele... eu tô estressada, eu quero comer. A pessoa come... Eu sempre brinco, a pessoa, ela come, não é só por fome. Ela também come uma emoção. E se você não entender aquilo que está por trás da emoção, você sempre vai continuar com esse discurso. Eu não consigo fazer o que precisa ser feito. Então, assim, eu sempre falo com as minhas alunas, eu falo, você precisa se observar. Por que você está comendo? É fome? Eu sempre faço o teste assim. Se você comeria, naquele momento que você quer comer o bolo inteiro, você comeria um prato de arroz e feijão? A pessoa fala, não. Então... Tá vendo? Tá vendo? Não é uma fome emocional, porque eu como sem fome. Sem fome. Porque eu tô estressado. Então, seriam 3 fatores, né? Sim, que você definiu. 3 fatores. A alimentação, treino e vamos chamar de controle emocional. Sim, uma inteligência emocional. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático agora do que aconteceu comigo, né? Quando eu volto de Gana, a gente estava naquela escassez de comer muito. E eu volto, e aí a minha cabeça, ela estava ainda lá. Agora eu tenho acesso à comida, então como, e eu não conseguia parar. Teve um dia que eu comi literalmente a metade de um bolo numa sentada. E eu falei, isso não tá legal, eu preciso de ajuda. E aí eu levei isso, eu fiz o tratamento tanto com uma terapeuta, com a minha psicóloga, tanto com uma nutricionista. Que assim, aí a gente foi começando a trabalhar juntas, porque teve alguns estímulos de emoção que desencadearam através da minha vida que estava lá na infância. Porque a mãe fala assim para a criança, se você não comer tudo, você não vai brincar. A comida ela está associada ao quê para a criança? Mesmo que eu não queira comer, eu vou ter que comer, porque senão não vou ter a recompensa. Aí chega na fase adulta, você desenvolveu esse hábito de comer tudo que tem, mesmo que você não queira comer, porque é uma emoção que está associada. Ou a comida, por exemplo, associada à emoção. A minha mãe cozinha muito. E ela, se você não come, ela fica assim, não tá bom, né? não tá bom. Você tem que comer. Então eu cresci com aquela mesa farta e com a comida sendo associada à emoção do quê? Do amor, do afeto, do carinho ali, né? Então, assim, você tem que identificar aquilo que às vezes está oculto. A gente não tem o controle. Mas por isso é importante buscar conhecimento e entender que existe sim a solução, né? Tem como. E eu bato muito na tecla, Cleverson, do emagrecimento ser sustentável. Eu sempre brinco assim, que eu poderia lançar um desafio de 21 dias, perca 10 quilos que você perde. Eu coloco você numa dieta restritiva, passo um protocolo de treinos mais de cardio e você vai perder isso. Mas eu vou estar brincando primeiro com o teu metabolismo, que a gente... Não vai ser consistente, né? Não. Por quê? Agora eu vou explicar uma coisa interessante sobre o nosso corpo. Pensando lá nos nossos ancestrais, né? A gente tem um tal do genoma poupador. A gente não tinha uma disponibilidade de alimentos como a gente tem hoje. Então, tudo que os nossos ancestrais comiam era estocado através desse genoma poupador. Hoje, a gente tem esse genoma poupador, mas a gente tem a disponibilidade de alimento. Se eu coloco uma mulher ali, quem está querendo emagrecer, numa restrição, o teu corpo ele vai começar a entender, meu Deus, tá faltando comida. Você vai emagrecer. Mas quando você não vai sustentar não comer o resto da vida. Quando você volta a comer, tudo que você come, teu corpo vai querer estocar. Porque ele tá em perigo, ele fala, meu Deus, tá faltando. O genoma poupador ativa. Ele estoca. Então, você brinca com algo que é muito sério, que é o teu metabolismo. Em vez de você acelerar ele, para que ele emagreça, mesmo você estando parado, você acaba fazendo com que ele desacelere, fique lento. Porque você comeu pouco. Então, assim... Não é tão simples quanto se pensa, não é tão fácil, não é tão não rápido. É tão rápido. Eu acho que o pessoal que às vezes quer fazer essas... Inclusive, tem uma pergunta aqui que eu já quero aproveitar para te fazer, que faz parte aqui do que você está falando. Treinar em jejum funciona ou não? Depende.
Depende. Porque, assim, lembra, sempre vai ter o porquê que a pessoa quer treinar em jejum. Né? Qual que é o objetivo? É justamente para o emagrecimento ou para uma questão de desconforto gástrico? Então, assim, tudo vai depender do cidadão, né? Mas se ele quer acelerar o Sim, processo do treinar em jejum, preciso perder X quilos por causa do casamento, principalmente as mulheres. Faz sentido, de repente, treinar em jejum? Eu sempre falo assim, que o jejum, ele é uma estratégia, né, positiva, mas ele não é para todo mundo. Por que ele não é para todo mundo? Porque beleza, eu vou colocar o Cleverson para treinar em jejum, no primeiro exercício ele pacotou. Não resolveu, né? Então, assim, exemplo, a Lenise, claro que eu também treino geralmente no horário do almoço. Eu nunca treino em jejum. Se eu for treinar às 6 da manhã, quando eu acordo para correr, aí é outros 500. Aí eu acordo, não como, tomo lá só um cafezinho preto e vou correr. Só que na noite anterior, eu já fiz uma estratégia de uma reserva de glicogênio muscular também. Uma reserva de carboidrato que ajuda. Então, a pergunta é, gente, não seja a pessoa louca que faz sair jejum. Jejum é bom? É, mas depende, né? Para quem? Então, eu sempre procuro que nessa parte alimentar, a melhor questão é procurar um nutricionista. Porque você pode estar achando que está potencializando e, na verdade, você está atrapalhando o seu resultado do emagrecimento. No fim, está fazendo tudo o contrário. O corpo está entendendo tudo o contrário do que você quer. Do que você quer. Agora, eu quero fazer eu quero que você faça uma colocação aqui. Você que é especialista na saúde da mulher, né? Quais são as principais diferenças do corpo de um homem, do corpo masculino, para o feminino? Qual a complexidade? Quais as dificuldades? Porque eu sempre ouvi a minha mulher falando, agora um tanto que o tiozinho já passou dos 40, mas antes, nossa, fecha a boca 2, 3 dias e emagrece um monte. Para de tomar cerveja e emagrece um monte. Eu tô aqui 1 mês tentando. A diferença, o quão mais complexo você já falou um pouco no começo, e também, assim, o quão importante as mulheres procurarem, porque cada vez mais vão surgir especialistas, assim como você, na saúde da mulher, uma personal exclusiva para a mulher. A diferença do corpo do homem e da mulher, e a diferença de um profissional que treina todo mundo e de uma profissional que especialista treina na mulher, que é o teu caso. Perfeito. Eu vou dar um exemplo clássico. Imagina você na esteira. Vamos pegar o período de 1 mês. Você na esteira, um homem ali na esteira, e a mulher correndo ali na esteira. Tô ali correndinho. Primeiro, né, os primeiros dias, o homem sempre tá constante. Ele vai ficar 30 dias correndo na velocidade constante. A mulher, ela passa por diversas fases durante 1 mês, que a gente vai entrar no período da menstruação, né? Pré-menstruação, a gente começa a perder força, porque alguns hormônios, né, começam a ficar bagunçados, e aí a gente perde força, a gente perde desânimo, chega até ter uma pequena depressão mesmo, porque a gente diminui a quantidade de serotonina no nosso corpo. Então, sabe aquela história que, mulher na TPM, ela quer chocolate? Ela quer sim, porque o chocolate, gente, ele tem o triptofano, que ele é precursor da serotonina. Então, a mulher tem essa baixa de serotonina. Ela quer alimentos que acolham mais ela e que elevem essa serotonina, como o chocolate. Mas a dica que eu dou, a banana, gente, que é mais natural, ela também tem uma grande quantidade de triptofano. Ou escolham chocolates, que é 70%, que daí já ajuda. Mas um dos fatores também, se a gente pensar ali, né, na questão hormonal, o homem tem eu falo que é o hormônio do sonho de qualquer mulher, né, sem ficar com os BO que daria no corpo, como dá, muitas vezes. A gente precisa alertar sobre isso, porque a utilização de anabolizante tem crescido para uma busca de estética. Mas assim, o homem tem a testosterona, né? O que a testosterona faz? Ela faz com que você perca gordura de uma forma mais rápida. Ela faz com que você aumente mais facilmente a massa muscular. E a mulher, por si só, ela tem os índices de testosterona abaixo. Porque, assim, o corpo da mulher, ele é projetado para ter uma vida. Você querendo ou não ser mãe, teu corpo é projetado para gerar uma vida. Então, para gerar uma vida, a mulher precisa ter um tecido adiposo maior,
porque esse tecido adiposo, principalmente na região da barriga, teoricamente vai proteger esse útero, deixar esse útero mais quentinho, mais propício para os hormônios ali. Então, assim, é totalmente, né, diferente. Totalmente. Então, como que isso vai impactar no treino? Daí, se a gente pegar por um viés, eu tô pegando só pelo viés de um hormônio. E imagina todos os outros que é relacionados a sempre preparar uma mulher para gestar. Todo mês a tua menstruação, ela significa isso. Se não fecundou, ele sai, mas seu corpo é preparado para ter uma gestação. E o homem, de boa lá, fica correndo 30 dias na esteira, a mulher corre 10, daí começa a baixar os hormônios, daqui a pouco nem vai pra esteira. Então, e aí muitas desistem, desistem. né? É muito difícil, E porque... um profissional dedicado a Sim. isso, especialista na saúde da mulher. E aí, eu sempre falo assim, ó, até para os meus amigos, né, que às vezes atende mulher, eu falo, atender mulher, gente, é você justamente conhecer cada fase do período, do ciclo menstrual dela e entender que em alguns momentos você vai aplicar um treino de força, né, quando ela tá lá no período pós, terminei a menstruação, começa o período de força, let's bora, carga. Quando menstruou, você vai ter que mudou o tipo de treino só por conta do ciclo menstrual dela. O homem não. O homem eu vou estar treino de força, vou estar treino piramidal. Ele não vai passar essa oscilação. Que diferença, que diferença. Sim. E o lance do profissional especializado, que é o seu caso, está aumentando cada vez mais? Como que está no mercado essa questão dessa especialização, né, no público feminino, enfim? Como que foi a tua mudança e como que está o mercado hoje? Isso é muito interessante, porque uma das questões também que eu comecei a trabalhar mais com mulheres é que eu percebi, na faculdade a gente não tinha muita informação sobre gestante. De repente, peguei uma aluna, peguei duas, começaram a gestar. E eu falei, gente, preciso estudar sobre isso. E aí eu fui me especializar também na parte de gestação. Daí comecei a me especializar na parte de gestação e eu entendi que, gente, eu já, assim, lá em 2013, quando eu me formei que eu atendi o gestante, eu falei, gente, me perdoa, alunas, porque eu não tinha conhecimento do que realmente vocês precisavam. Então, assim, esse mercado é um mercado que cresce, porque é justamente isso, Cleberson, você não é só um fator que vai determinar o emagrecimento, essa conta. Você precisa entender as outras coisas que acontecem na vida de uma mulher. Então, não... E aí eu entendo que os meus amigos já entenderam que a gente não dá conta de tudo. E eles começaram, né? Você fala assim, quero virar maromba. Ali eu vou falar assim, olha, não é o meu nicho. Quero, sei lá, ser fisiculturista. Não é meu nicho. Porque eu não vou pensar só num treino para você emagrecer. Eu vou pensar assim, essa aluna trabalha muito sentada? Por que eu vou colocar ela num equipamento sentado aqui também? Como que essa aluna dorme quantas horas por dia? Essa aluna dormiu bem? Não dormiu bem? Qual que é a profissão dela? Ela é dentista? Então ela fica muito arcada? Eu preciso pensar num treino que eu não vou fazer tanto supino para ela. Ela precisa mais de estímulos de extensão. Tem que abrir esse peito, né? Tem que fortalecer essas costas, porque ela tá o tempo todo aqui. Então, é ir além. O especialista, ele vai te ver, vai te mapear, não só o Cleberson que quer emagrecer, mas como que é? Ele tem netos? Eu vou pensar nas minhas senhorinhas que tem neto, que vai querer pegar o neto sem dor no ombro. Então, é uma consultoria, sim, uma assessoria especializada muito além. Sim, e tem que ser, né? Tem porque é algo individual. Não, é por isso que eu penso na minha cabeça, assim, tem muitas vertentes dentro de um treinamento. Não é só... O treinamento não é só eu ir lá fazer um protocolo, porque eu tenho um protocolo de emagrecimento, aplica esse protocolo e beleza, não. Vai que vai. Quais são as variáveis disso? Nesse assunto, você está agora com um produto no digital. Sim, né, que você já lançou ele, né, Ari? Sim, acabei de lançar, que é o Método Fit 30+. Então, assim, e é muito interessante, Cleberson, porque quando eu estava pensando, né, as minhas alunas do presencial já conhecem. Eu tenho uma metodologia que eu trabalho muito com exercícios que são multiarticulares. Então, vão ser exercícios que vão te proporcionar uma intensidade maior do treino. Então, eu até falo assim, ó, a pessoa vai me contratar, eu falo, conheça a minha metodologia. Se você gostar, continue. Se você não gostar, tá tudo bem, porque essa é a minha metodologia de treino.
São treinos mais intensos, você passou por isso. Passei, o tal da prancha alta, Né? baixa aí, não sei o quê. E os burpee da Os vida. burpee. Parece Né? que não faz, né, diferença. Hoje que eu Não. faço 20 desses. Sim. No quinto, E é, mas funciona. mas funciona. Porque a gente, dentro né, de um caminho, eu quero ir daqui até Florianópolis. Você coloca, calculando a rota, o Waze vai te dar o melhor caminho. Dentro do protocolo que eu desenvolvi, esse é o melhor caminho, que eu alinho a musculação com o treinamento aeróbico, porque esse é o match perfeito dentro do treinamento. E aí eu pego a parte de treinamento, que é o emagrecimento sustentável. Eu aumento a tua massa muscular. Aumentando massa muscular, você aumenta o metabolismo de repouso. Por quê? Você aumentando a massa, o teu corpo ele vai precisar gastar mais energia para manter aquele músculo. Porque o músculo ele gasta energia. Só dele existir, ele já está gastando. Que volta um pouco de encontro do que a gente falou, da importância Da musculação. Hoje em musculação. Musculação. E aí eu alinho também com o gasto energético, porque o treino aeróbico, ele faz você gastar bastante calorias. Então, eu emagreço de uma forma sustentável sem deixar a bunda mole, entendeu? Essa que é a grande sacada. E a ciência está batendo muito, muitos estudos que vêm em direção a isso, né? E juntamente, daí claro, eu não podia deixar a dieta fora disso. Quando eu penso em emagrecer, precisa. Só que eu peguei uma nutricionista que ela montou daí o cardápio. Sim. Só que eu fiz questão de pegar uma pessoa que fosse justamente especializada também. Porque não é comer pouco. É comer de uma forma correta, em que essa mulher não passe fome. Porque se você passar fome, você não sustenta o rolê. Eu sempre falo isso. Então, o organismo e o corpo vai fazer o contrário do que você quer. E sabe qual que é o segredinho de tudo, do rolê, da alimentação ali? Eu vou te contar. Segredo da alimentação, a Ali vai falar Saciedade. de grátis aqui no podcast. De grátis. Olha só, e o processo que eu emagreci 7 quilos, porque eu testei o protocolo em mim. Eu emagreci 7 quilos pensando justamente, você precisa sentir aquilo que o aluno vai sentir, então eu precisava testar. Que demais. Na alimentação, olha só que interessante, toda refeição tem proteína. Toda refeição. Porque a proteína, ela é uma base da saciedade. Ela faz com que a sua insulina não suba tão rápido e de uma certa forma, você consegue equilibrar o seu pico glicêmico. Então não precisa cortar nada. Eu como, no processo que eu emagreci os 7 quilos, eu comia 6 vezes ao dia e eu não passava fome. É impossível você passar fome comendo 6 vezes ao dia. Que legal. Impossível. Que legal. É um processo, um método onde você preza pela consistência da alimentação, só que de forma, obviamente, correta. Mas sem deixar o aluno passar. E sempre todo o alimento, a base proteica estava nele ali. Tava junto. E esse foi o pulo do gato que, assim, me ajudava a ter saciedade e não ficar com fome, porque o BO a pessoa fala assim, comi no almoço, agora só vou jantar. Pulou uma refeição. Chega na janta, tá querendo comer o cotovelo, as paredes, o reboco da parede. Então não dá. Você pular a refeição é a pior coisa. Você precisa comer de uma forma mais organizada, justamente para equilibrar esse índice glicêmico no teu corpo e ajudar na saciedade. Então não tem que passar fome. Dieta restritiva vai fazer justamente você desistir, desacelerar o seu metabolismo e ter o reganho de peso depois. Então, assim, não é sustentável. O alimento vai estocar. Você falou. Sim. Ali, como que faz para comprar o seu método? Entre em contato contigo? Como que o pessoal que está assistindo faz? Comenta aqui embaixo, né? Eu quero primeiro. Isso aí. E depois entra no meu Instagram, me manda um direct. Fala lá, né, que assistiu o podcast, eu vou dar um desconto para quem assistiu, mulherada. Quem assistiu o podcast vai ter desconto na minha plataforma. Então, uma das coisas que também eu fiz, Cleverson, Ali, eu não gosto de academia, não quero ir pra academia. Tem treinos em casa, porque eu entendo de mulher, gente. Legal. Eu entendo de mulher, eu sei que é corrido. Eu sei que às vezes você não se sente confortável de ir numa academia. Não é toda mulher que tem... sim. Filhos, não tem desculpa, vai treinar em casa. Então, os treinos em academia ou em casa. Os treinos, eles mudam a cada 2 semanas na plataforma. Tem a dieta... Tem o meu acompanhamento, eu fico lá. Tem a avaliação física também que é feita através, você faz, e a gente vai fazendo acompanhamento.
E em 8 semanas, eu tive aluna que se dedicou e perdeu 15 quilos. Eu tive aluna que se dedicou, perdeu 7 quilos. Tive aluna que perdeu 6 quilos. Então, assim, só que o mais importante é você aprender. Porque teve aluna que me deu feedback que perdeu 6, só que aprendeu e hoje chegou a perder 13 quilos. Porque entendeu esse raciocínio de que eu posso comer tal doce? Claro que pode. Qual que é o melhor horário para eu comer tal doce? As quantidades que eu posso comer. Porque, gente, não dá para viver numa sociedade que você se priva de comer, às vezes, um bolo. Não tem como. Mas você pode ser inteligente e escolher as melhores alternativas de comer o bolo da tarde na casa da avó. Tranquilamente. Toma um wheyzinho ali antes, equilibra o índice glicêmico e come uma fatia de bolo. Perfeito. Resolvido. Meninas, mulheres, sigam a Ali. Comprem o método. Fala que participou do podcast. Vai ter desconto. Tem desconto. E não é porque é minha amiga, porque eu sou suspeito para falar. É uma excelente profissional. Obrigada. O tempo que a gente ficou. Esse cuidado que você tem com as pessoas, você não enxerga só um aluno, só uma pessoa que quer emagrecer. Eu lembro que às vezes a gente chegava lá assim, que eu ia arrastado um por outro, você já sacava isso que você traz. Eu vivi como aluno. Você já sacava, opa, deixa eu mudar aqui, eu tenho cirurgia de ligamento, opa, deixa eu mudar, um cuidado. Então, assim, sensacional, super indico para as mulheres, para as meninas, comprem um método, porque eu não tenho dúvidas que vai funcionar. Só que tem que fazer. Tem que fazer. Ali, nós estamos indo aqui para os finalmente, mas tem algumas perguntas ainda que talvez fiquem. Vamos até pensar no próximo episódio. Sim. Tem muita coisa. Muita coisa, gente. Lançando esse, eu vou abrir essas caixinhas de perguntas para explicar como funciona isso. E eu quero pegar a pergunta da galera e a gente fazer um segundo episódio direcionado assim, Ali responde. Perfeito. E aí a gente traz todas as perguntas. Mas tem uma aqui. Essa é para mim. Que dica de ouro que você dá para quem odeia academia com todas as forças? E para não desistir, assim como eu já desisti 877 vezes. Pensa assim, ó, se a gente pensa num comportamento, você tem que entender por que você odeia academia. Primeiro, começa por aí. Então, a maioria, o que chega até mim, né, das reclamações, porque eu não tive uma instrução, não teve uma experiência legal. Fui lá, o professor me abandonou. Lesão também. Lesão. A pessoa sente muita dor, tem dor na coluna, daí acha que se for pra academia vai se machucar. Ou não teve uma boa experiência mesmo, né? De tipo assim, porque, gente, na academia, vou explicar um negócio pra vocês. O profissional, ele tem que atender muitos alunos. Então, ele não dá conta. Não dá mesmo. Verdade, Infelizmente, assim, ele tem que pincelar ali um exercício e já ir para o outro, e já ir para o outro. Eu já trabalhei em sala de musculação. E tá tudo bem. Sim. O profissional que cuida de uma academia... É grande, é bem corrido. Então, eu acho que um primeiro ponto né? Se você, às vezes, não tá feliz na academia, os treinos em casa é um ponto que você pode dar o let's start, né? Então, assim, junta lá com a família, gosto de correr? Então vai correr, começa com a corrida. Aí você vai ver que você começou a correr, é uma coisa que te dá prazer, você vai. A hora que você vê, você vai começar a sentir uma dorzinha no joelho. Daí você fala, preciso fortalecer, preciso fazer exercício, musculação. E daí você vai ter que acabar indo pra musculação. Por quê? Você não vai mais pensar assim, é uma obrigação. Não, isso vai me fazer com que eu renda na corrida. Então, eu vou pra musculação, porque se eu não for, eu vou me lesionar na corrida e eu gosto de correr. Eu acho que, às vezes a gente bate na tecla, vá pra academia, mas a pergunta é, qual exercício que você faz que te dá prazer? Né? Tipo, vou lá, corrida é um deles, beach tênis. Começa por isso. E depois você precisa fortalecer justamente para que aquele exercício que você gosta seja sustentável também, senão a lesão vem, gente. Que legal. Então, eu acho que... Associar algo que dá prazer para não desistir de cara. E eu vou dar algumas dicas para não ter preguiça. Por exemplo, para quem quer começar academia. Primeiro, escolha uma academia. Cleverson, você trabalha no lugar X. Entre a tua casa e o seu trabalho, escolha uma academia no meio.
Não Olha vá que para dica casa. legal, hein? Não vá para casa, gente. Chegou em casa, já era. Já era. O seu sofá é mais confortável, com certeza. Sabotadores. Nesse frio de Curitiba, pior ainda. Então, assim, não dê margem para que o seu cérebro, ele sempre vai querer poupar energia, ele sempre vai querer que você não gaste Ser energia. humano é feito Ser pra humano, a isso, gente volta é- naquilo que você falou. Sim, então assim, eu preciso burlar o meu sistema. Então, eu pego uma academia que é perto do meu trabalho. Ou eu treino na hora do almoço, aproveito o meu almoço para isso, ou eu saio do trabalho e vou direto para academia. O dia que você tá cansado, vai e só faz esteira. Só faz uma caminhada. Mas vai. Sabe por quê? Manter a frequência. A gente precisa criar um hábito. É igual escovar o dente. Você aprendeu hoje, você nem pensa mais. Se você estiver focado em, eu só preciso ir, não, você precisa ir porque você precisa criar um hábito. Tá dando resultado, não tá? Pensa no hábito primeiro. Depois que você, conseguir esse hábito, e não precisa ser muito tempo, vai lá e faz 10 minutos. Já vai ter uma recompensa de que consegui. E o cérebro, quando você consegue atingir uma meta, imagina, você falou assim, eu quero correr 5 quilômetros. Se você correr, é uma sensação de empoderamento. Satisfação, E assim, tudo, né? o seu cérebro, ele tá trabalhando, as conexões neurais estão lá te aprovando. E a aflição que você tem quando você não realiza essa meta. Que legal. Então, assim, coloca micrometas que são possíveis. Ele tem que treinar todo dia? Pensando no nível de treinamento, você não precisa treinar todo dia, mas de comportamento, sim. Porque assim, você escova o dente todo dia. Se você quer desenvolver um comportamento, você precisa fazer aquilo constantemente. Então, assim, fiz o treino pegado na segunda, na terça eu faço 10 minutos só. Só na esteira Só para ter um comportamento de ir até a academia. gerar o hábito. Gerar o hábito. Então, assim, começa assim, com micrometas. Muito bem. Eu preciso. Farei. Deixa eu Vamos fazer lá. mais uma pergunta antes da gente encerrar. Que é da minha Vamos. filha, da Mari. Da Mari. Quais os músculos que as mulheres mais querem treinar na academia? E como é que faz pra ficar com o bumbumzão, né? Bumbumzão. Né? Gente, olha só que legal. Tem uma periodização que é treino de glúteo. Eu falo, mulher gosta de treinar glúteo. E por incrível que pareça, tá mudando o conceito, gente. A mulherada quer ficar com o bracinho definido agora. Isso é uma novidade da área. Antes é a barriga sempre, né? A barriga... O resto da vida, a barriga forever, barriga chapada. Mas eu quero abrir um parênteses de fala. Mulher, respeite o teu corpo que gerou uma vida. Às vezes, a questão da pele é diferente, gente. A gente hormonalmente é diferente. Não se inspire na blogueira que tem 30 mil pessoas, né? Falar. Eu acho que, assim, o mundo da estética é um mundo que bate muito, principalmente na mulher. Porque coloca a blogueira com 3 filhos e a barriga chapada. Só que daí essa blogueira, ela fez os injetáveis, ela tem alguém que cozinha, ela tem alguém que ajuda com a criança, ela dorme bem. Não é real, né? Ela treina bem, ela se alimenta bem. Mas não é a vida real. Então, assim, olha, eu acho que o ponto de partida é você com você mesma, né? Esse é o ponto de partida, com a tua autoestima, com aquilo que... Então, quando a gente pensa na barriga, eu sempre bato nessa tecla. Respeite um corpo que gerou uma vida. E se não gerou uma vida e também não tá com aquela barriga que tanto gostaria, né? Que tipo assim, não gosto disso, não sei o quê. Respeite o seu biotipo, a anatomia do teu corpo. Porque assim, eu tenho 1,79 m, eu sou alta. Eu nunca vou ter aquela coxa, a não ser que eu utilize um anabolizante, aquela coxa de Graciane Barbosa. Porque assim, Cleverson, a minha estrutura. Então assim, você quer colocar um corpo Y, que nasceu num corpo Y, num corpo X? Então não, o parâmetro primeiro é você. Volta lá pro glúteo, né? Porque o glúteo não é só uma questão estética, é uma questão funcional. Quer proteger coluna? Para quem trabalha sentado, então treina glúteo. O glúteo, ele faz parte da musculatura que a gente chama de powerhouse, que é o centro de força. Exercícios que eu amo e que elas odeiam é o afundo búlgaro, top 1 de glúteo, afundo búlgaro, elevação pélvica na academia e a cadeira abdutora. Para mim, assim, os top 3, né? Vamos colocar assim. E a outra musculatura que, por incrível que pareça, é os ombrinhos, bracinho, eu gosto bastante de fazer flexão de braço, daí a gente adapta para mulher, só que elas vão pegando força e daqui a pouco elas estão fazendo sem joelho. E a barra, só que adaptada também. Porque, gente, esses são os top 2 aí.
Igual Mari. Prazer, meu. Anotou, filha? Mari, 3 aí pra você. Ali, te agradecer muito de ter vindo aqui no meu podcast. É um privilégio receber você com todo o seu conhecimento, né? Com todas as experiências suas. E o interessante é que a gente não falou só de treino, a gente não falou só de saúde, a gente falou dos teus projetos, a gente falou do teu empreendimento, de Sim, outros pontos da sua vida. Então, assim, muito obrigado mesmo. Vamos deixar já um pré-agendamento para um próximo sim, com papo. certeza. Valeu demais. Muito obrigada. Satisfação em participar aqui do podcast também. Isso aí, galera, e a gente fica por aqui com esse episódio e voltamos mais pra frente. Tchau, tchau. Tchau.